As tuas conquistas não estão nos recursos que você acumula, mas na bondade que você compartilha. A nossa amizade com Deus se revela na amizade que partilhamos com as pessoas. A regra de ouro do Evangelho é: quer ser abençoado, seja um abençoador. Precisamos entender que quando abrimos a porta para alguém, Deus abre uma porta para nós. Falar sobre amizade, que é o tema que nós começamos a tratar na semana passada, é uma tarefa nada fácil, porque nós estamos falando de, por que não dizer, um solo sagrado. Na semana passada nós falamos um pouco sobre um amigo muito especial, destes que a gente não encontra em qualquer lugar. Nós falamos da nossa amizade com Jesus de Nazaré. Então eu convido você para assistir nosso último encontro, para você ficar contextualizado com o que nós vamos falar hoje aqui também. Bom, entre tantos pontos que abordamos, um deles foi considerar que a amizade também exige reciprocidade. Nenhuma amizade ou relacionamento ele se sustenta quando ela é só de uma das partes. Então, se Jesus se ofereceu como amigo, ele espera que sejamos responsivos a esta amizade. Como? Sendo um amigo igual a ele. O que é curioso no texto de João 15, que é o texto que nós estamos usando como base do nosso diálogo hoje aqui também, é que ser amigo de Jesus é ser amigo do próximo. Jesus, quando estava falando de amizade, ele disse para os seus discípulos: este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Aí ele diz assim: se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. João capítulo 15, 17, 18. Então, como eu provo que sou amigo de Jesus? Onde está a veracidade desta amizade? O texto aqui que nós acabamos de citar quer nos dizer que quando eu sou amigo do meu próximo, eu me torno amigo de Deus. Ser amigo de Jesus precisa necessariamente estender esta amizade para o próximo. Em Mateus 25:40, Jesus disse que os que fizeram a um dos meus irmãos, a mim fizeram. Então, dentro desta perspectiva, precisamos descobrir quais características um amigo de Deus tem. Houve um homem na Bíblia, nas escrituras hebraicas, que foi chamado amigo de Deus. E este homem foi Abraão. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, verso 23, diz que Abraão creu. Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado, creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Como eu disse anteriormente, a amizade precisa ser recíproca. Então a pergunta é: o que fez de Abraão amigo de Deus? Numa resposta um pouco superficial, mas direta, é simples. Abraão foi amigo de Deus porque Abraão correspondeu à amizade que recebeu de Deus com o seu próximo. E isto não é por obrigação. Uma obrigação de ter que retribuir a amizade que Deus me deu. Não, não é uma dívida. Amizade é fruto do amor, da parceria. Isso é amizade. Eu descubro o que é amizade em Deus para poder ser amigo também do meu próximo. Eu não me faço amigo dos outros porque Jesus exigiu isso de mim. Porque nós aprendemos na semana passada, e eu peço que você assista, a amizade vem do termo grego philos, que acima de tudo é o amor pelo próximo.
Tiago, quando diz, por exemplo, que Abraão era amigo de Deus, ele cita o episódio em que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Mas Abraão não é amigo de Deus só por aquilo que ele estava disposto a fazer por Deus, mas também por aquilo que ele estava disposto a fazer pelo seu próximo. No livro do Gênesis, por exemplo, narra a vida de Abraão. Você vai encontrar no livro do Gênesis a trajetória de Abraão. Mas diante da narrativa da vida de Abraão, diante de tantos episódios que Abraão viveu, um episódio interessante na história de Abraão que me chama a atenção para falar hoje e para compartilhar o princípio deste tema tão importante sobre amizade é a sua relação com Ló, em Gênesis no capítulo 13. Abraão e Ló, eles eram indivíduos ligados por um vínculo familiar. Abraão e Ló viviam juntos, caminhavam juntos e andavam na mesma direção, com o mesmo objetivo. Mas não foi Ló que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus foi chamado Abraão. Porque Abraão foi chamado por Deus. Ele tinha uma missão. Deus falou com Abraão. Ló era apenas um companheiro de Abraão. O que é interessante no texto é o verso de número 5 do capítulo 3 de Gênesis, que nos informa que assim como Abraão era próspero, Ló também era próspero. Os dois caminhavam juntos e prosperavam juntos. O que isso significa? Isso significa que Abraão não castrava os seus companheiros, mas abria espaço para que eles também crescessem. Eu vou tentar hoje falar de 3 características de um amigo de Deus e de Jesus. A primeira característica de um amigo de Deus e de um amigo de Jesus é permitir que os outros também cresçam. Eu falo isso porque no mundo competitivo, onde é cada um por si, ver o outro prosperar, por exemplo, ver o outro se dar bem, acaba se tornando para muitos uma afronta. As pessoas hoje, elas querem prosperar sozinhas. Ser únicos no que fazem, serem solitários no pódio. John Maxwell, por exemplo, disse uma frase que eu guardei. Ele disse assim: se você chegar no topo sozinho, algum crime você cometeu no caminho. Algo errado você fez no caminho. Porque o evangelho é vida solidária e não vida solitária. Eu vou repetir para gravar isso no seu coração. O evangelho de Jesus é vida solidária e não vida solitária. Tem gente, por exemplo, que na luta, que na dor, quer ser paparicado, quer ter o maior número de gente por perto. Mas quando ele está tranquilo, gozando de vitórias, está vivendo algo bom, está bem na vida, eles evitam as pessoas para curtir sozinho a sua bênção. Para Abraão, se eu cresço, Ló, o meu amigo, também tem que crescer. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ou melhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem amigos que te fazem crescer? Ou você está rodeado de gente que atrapalha o seu avanço, o seu sucesso? Agora deixa eu inverter a pergunta. E você? Como seus amigos te enxergam? Como alguém que empurra para o sucesso, para viver o melhor, ou como alguém que te amarra, que te prende, que te castra? Essas pessoas que não toleram o crescimento alheio vivem rodeado de pelo menos 3 sentimentos. A primeira é o sentimento de inveja. Vocês lembram dos irmãos de José? José sonhou que seria governador, mas os irmãos, com inveja do que José ia viver, forjaram a sua morte para o seu pai e o venderam como escravo. Aquele tipo de pessoa, aquele tipo de ideia, se eu não vivo, você também não vai viver.
Um outro sentimento que ronda o coração dessas pessoas é a insegurança, que é o medo de ficar para trás. Porque gente segura de si incomoda gente insegura. Aí essas pessoas tentam impor a nós os mesmos limites que impõem sobre si. E um terceiro sentimento que é muito complicado e que a gente pouco se percebe que vive flertando com ele é o sentimento de individualidade. É aquele sentimento de que só eu posso, ninguém mais pode. Eu que mereço primeiro, eu mereço ser o centro das atenções. Marcos, no capítulo 9, verso 38, narra uma história intrigante falando dos discípulos, porque os discípulos viram um homem expulsar demônio e proibirem, contaram para Jesus, olha Jesus, nós vimos um homem expulsando demônio e nós proibimos ele. Jesus deu uma bronca nos discípulos, dizendo, aqueles que não é contra nós é por nós. Por quê? Os discípulos não permitiram aquele homem expulsar demônio porque ele não pode. Porque ele não faz parte do nosso grupo, ele não é do nosso cercado. Este senso individualista é um perigo. Esses sentimentos são danosos tanto para quem tem, tanto para quem sofre. Inveja, insegurança, individualidade traz esterilidade nos processos de crescimento e também não permite que o coletivo cresça. Então eu não cresço como pessoa e não cresço como amigo. É por isso que os amigos de Jesus não temem a prosperidade do próximo. Pelo contrário, os amigos de Jesus ajudam o próximo a prosperar. O texto de Gênesis 3 vai dizer, e Abraão tinha recursos e bens, Ló, o seu companheiro, também tinha. Porque amigos, eles celebram as vitórias e choram conosco nas derrotas. Amigos nos impulsionam para frente. Amigos querem que nós sejamos pessoas melhores. Amigos, eles vibram quando a gente cresce. Em João capítulo 14, verso 12, Jesus disse algo muito impressionante. Jesus disse para os seus discípulos, aqueles que creem em mim, fará também obras que eu tenho realizado. Aí vem um detalhe nessa fala de Jesus. E fará coisas maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Isso é espetacular. Só amigo não teme o sucesso dos outros. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Isso não é uma profecia, isto é um desejo de Jesus. Porque para Jesus, como nós somos amigos, como nós somos um, a grande obra de vocês também serão minhas. Aliás, você quer descobrir amigos? Não fale de suas dores, fale do teu sucesso. Eu me lembro da fala de um filósofo muito conhecido, Leandro Carnal, que ele disse que na dor os amigos se multiplicam. Na dor tem muita gente prestando solidariedade. Se eu disser para você, por exemplo, que eu estou doente, eu vou receber muitos abraços, muitos telefonemas, porque nas tragédias, ou as tragédias trazem solidariedade. Aí Karnal dá uma dica espetacular, infalível para nós descobrirmos os verdadeiros amigos, quando ele disse assim, chegue para os seus amigos e diga assim, nunca ganhei tanto dinheiro como agora. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Estou fazendo muito sucesso, pessoal. E aí, imediatamente, você olha para o rosto das pessoas. Só amigo vai sorrir e se emocionar com você. Os outros vão dizer assim, vão engasgar e vão completar com aquela frase, nossa, mas como você está exibido? É isso, gente. Caia na real. Caiam na real. São poucas as pessoas que querem te ver bem. São poucas pessoas que estão torcendo por sua prosperidade.
Mas Jesus faz questão de dizer para os seus amigos: vocês farão obras maiores a que eu fiz. Ele poderia dizer assim: olha, vocês vão realizar grandes feitos, mas lembre-se sempre, nada será maior do que eu fiz. Não. Amigo quer mesmo, de verdade, que ele seja superado. Amigo, líder de verdade, não tem medo de ser ofuscado, de perder posição, de ser ultrapassado. Amigo vibra com o nosso sucesso. Então, se nós somos amigos de Jesus, nós devemos ser igual a Ele. Como? Impulsionando as pessoas sem medo de perder posição. Ah, mas ele canta melhor que eu, ela prega melhor ou ele prega melhor do que eu. Ah, ele faz esse trabalho com mais excelência do que eu. Eu vou dar um jeito de puxar o tapete para que ele não venha me ofuscar. Não faça isso. Os amigos de Jesus não têm medo de perder posição. Deus está nos convidando a sermos parecidos com Ele, ajudando e celebrando as vitórias dos nossos amigos. Aí você pode pensar, mas isto para mim é fracasso, e não é. Isto não nos fará perder, pelo contrário, nós só temos a ganhar. Precisamos entender que quando abrimos a porta para alguém, Deus abre uma porta para nós. Aleluias. Marcos 9,31, Jesus diz: qualquer que der a beber um copo de água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Em outras palavras, se vocês fizerem para eles, eu faço por vocês. A regra de ouro do evangelho é: quer ser abençoado? Seja uma bênção para alguém, seja um abençoador. Então os amigos de Deus abrem espaço para que os seus companheiros também cresçam e se desenvolvam. A prosperidade não é minha, a prosperidade é nossa. A segunda característica de um amigo de Jesus, de um amigo de Deus, é que os amigos de Deus são pacificadores. No verso 8 do capítulo 13, Abraão percebe que há uma contenda entre os pastores de Ló e os seus pastores. Ou seja, os seus servos estavam discutindo entre si. E Abraão chega até Ló e diz assim: Ló, não vamos criar contenda entre nós. Porque nós somos amigos, nós somos parentes, nós somos chegados. Hoje, principalmente no mundo virtual, há uma polarização, ou seja, um mundo de dois lados. Uma guerra de quem está certo e quem está errado. Aí nascem os xingamentos, as discriminações, os comportamentos agressivos, que esses comportamentos vão só se multiplicando a cada dia. E o mundo, vou dizer para vocês e confesso a vocês, o mundo vai se tornando cada vez mais insuportável. É nessas horas em que todos estão discutindo, se tornando pessoas insuportáveis porque vivem na base da guerra, é nessas horas que os amigos de Deus precisam aparecer. Porque enquanto todos gritam guerra, nós levantaremos a bandeira da paz. Provérbios 17:19 diz que o que ama a contenda ama o pecado. Abraão percebe que os funcionários dele estão discutindo com os funcionários de Ló. E ele chama Ló para conversar, não chama os servos. Porque Abraão não é encrenqueiro. Abraão não amplia a conversa. Abraão não dá ressonância ao problema. Abraão não é fofoqueiro. Ele não arruma um culpado. Abraão procura Ló para pacificar a situação. Mateus 18:15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, resolva entre ti e ele só. Amigos procura o amigo para pacificar. Pacificador não amplia o problema, procurando outras pessoas. Pacificador vai direto no problema. Por isso, gente, cuidado com pessoas que procuram os outros antes de procurar você para resolver. Estes não são amigos. Amigos não conspiram por tuas costas. Amigos te procuram porque lutam pela paz.
Mateus 5,9, Jesus disse isso no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abraão é um homem pacificador. É disso que nós precisamos. Se nós dizemos que somos amigos de Jesus, precisamos aprender com Jesus. Os amigos de Jesus são aqueles que são pacificadores, que são bandeira branca na hora da guerra, que é amor onde há ódio. Estes são os amigos de Jesus. E uma terceira e última característica dos amigos de Jesus é que os amigos de Jesus não têm um coração ganancioso. Abraão percebe que o problema não dependia só deles, Ló e Abraão. O problema estava entre os servos. Então, o que é impressionante no texto é que Abraão faz uma proposta para o seu amigo Ló. E o que é impressionante é que a proposta de Abraão beneficia o Ló, e não ele, Abraão. No verso 9, Abraão diz: acaso não está diante de ti toda a terra? Então, Ló, olhe para onde você quiser olhar. E escolha, para onde você for, eu vou na direção oposta para nós não termos problema. Abraão não tem um coração ganancioso e de querer tirar proveito de uma situação. Porque o ganancioso, ele quer privilégios. E se ele sentir que os seus privilégios correm perigo, ele anula quem quer que for. Já os amigos de Deus não usurpam nada de ninguém. Abraão tinha o direito de escolher para onde queria ir, a terra que queria, o lugar que ele queria possuir. Era de Abraão esse direito, mas olha a grandeza de Abraão. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Ele disse para o seu amigo: escolhe. Abraão abre mão da vantagem que ele tinha para abençoar o amigo. Por isso que Abraão é amigo de Deus. Esta atitude nos lembra a fala de Jesus, quando Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Já o ganancioso sempre quer tirar vantagem, sair por cima, requer os seus direitos. É como alguém que vende o carro, e os mais antigos vão lembrar disso, que quando o motor está fumaçando, se coloca óleo mais grosso no motor do carro para diminuir a fumaça do escapamento e vender o automóvel em perfeito estado, para ter vantagem. O ganancioso quer ter vantagem sempre, e ele maquia. Ele dá um jeito de esconder os problemas e os defeitos para tirar vantagem para si. Abraão tinha o direito de escolher a melhor terra, mas amigo que é amigo, deixa o outro escolher primeiro. Os amigos de Deus não se preocupam em levar vantagem sobre os outros. Amigo de Deus oferece o melhor que tem para o outro. A ganância, ela até dá uma impressão de que nós vamos se dar bem, sempre, toda hora. Lê do engano. Vocês lembram de Absalão? Que pela ganância intentou matar o seu próprio pai, o rei Davi, e tomar o reino à força, de forma covarde? Vocês lembram de Judas? Que por 30 moedas de prata entregou o próprio amigo, entregou Jesus? Gananciosos não enxergam as pessoas, eles só enxergam números e os privilégios pessoais. Cuidado com gente gananciosa. E também cuide do seu coração para não se tornar um ganancioso. Qual é a consciência de Abraão, de um amigo de Deus? O bem de Ló é o meu bem também. Ninguém é realizado e feliz deixando um rastro de maldade para trás. Quando Abraão disse para o seu amigo Ló: escolhe a terra, a que você quiser, que eu fico com a sobra, Abraão estava feliz só pelo fato de ver o seu irmão bem. Abraão até pode aparentar e parecer para algum tonto,
para alguns um trouxa, que não aproveita a oportunidade que tem para se dar bem. Aparentemente parecia que Abraão deu um tiro no pé porque ficou com a sobra, ficou com a pior terra, mas não foi bem assim. Porque onde um amigo de Deus está, nenhum lugar é ruim. Pelo contrário, é abençoado. No verso 14 do capítulo 13 de Gênesis, depois que Abraão se despediu de Ló, e depois que Abraão deu o direito de Ló escolher a melhor terra para onde ele queria ir, Deus aparece para Abraão e diz para Abraão: meu amigo, ergue os teus olhos agora. Abraão olhou para a direita, para a esquerda, ou seja, olhou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, enfim, para frente, para trás, olhou para todos os lados. Aí Deus diz: tá vendo tudo isso, Abraão? Pois é, meu amigo. Tudo que os teus olhos viram, eu te darei como herança. Deus recompensou a bondade de Abraão para com seu amigo Ló. Lembre-se disso que eu vou te dizer e guarde no seu coração. As tuas conquistas não estão nos recursos que você acumula. As tuas conquistas estão na bondade que você compartilha. Eu vou repetir para gravar no seu coração. As tuas conquistas não estão nos recursos que você acumula, mas na bondade que você compartilha. A nossa amizade com Deus se revela na nossa amizade ou na amizade que partilhamos com as pessoas. Como você trata os teus amigos é assim, exatamente assim que Deus se sente tratado por você. Deus não se impressiona com os nossos cultos, com as nossas orações intermináveis, com as nossas campanhas, novenas, com as nossas práticas religiosas. Deus se comove com o jeito em que nós tratamos o nosso irmão. Assim são os amigos de Deus.